Olá, bem-vindo ao quarto bloco da primeira aula do curso de Tarô do eAdeptos. Então, nos blocos anteriores a gente estava vendo a história dos oráculos. Então, isso está dividido em bloco para ficar mais fácil de você conseguir acompanhar, já que tudo isso que eu estou falando estava acontecendo em paralelo na história do mundo, né? Então, enquanto a gente tinha ali a geomancia no deserto, a gente tinha o I Ching e os oráculos relativos ao Tao pro Oriente. No xamanismo celta, Rússia, a gente tinha muito do princípio dos 4 elementos. Então eles tinham a observação dos 4 elementos numa forma mais elaborada de geomancia. Então você tem o oráculo das águas, né? Que consiste aí de um balde, uma bacia refletindo a lua, na qual você observa e vê os padrões. Você vai ter aí oráculos do ar. Você observa o padrão migratório das aves e o formato que eles formam no ar, as penas que caem. Você tem aí o oráculo do fogo, observando as fogueiras e os padrões que são feitos nas chamas. E finalmente você tem um oráculo das pedras e dos ossos, que já era utilizado ali no Ifá ou dentro da geomancia, mas esse oráculo ele se torna extremamente popular na Grécia. Então a gente vai ter aí um novo tipo de oráculo que era feito com os ossos dos knuckles, né, ou o osso da mão. Então são 4 ossinhos que quando você pega e limpa, eles formam um proto-dado de 6 faces. E esses dados eles foram lapidados, foram trabalhados na Grécia com os sólidos de Platão, o estudo da geometria, e aí eles deram origem ao oráculo que nós vamos ver em seguida, o oráculo dos dados. Já existem nos museus relatos de dados de ossos de mais ou menos 3.000 a.C., para vocês terem uma ideia de como isso é antigo. Então esses dados de ossos eles vão sendo lapidados até chegar nos dados romanos, com cerca de 100, 200 a.C. Eles eram feitos de metal ou de ossos polidos ou de pedras, de vários tipos diferentes de pedras. E era muito comum você utilizar esses dados como um teste de fé. Então daí a gente começa a perceber que os oráculos eles começam a se aproximar do mundo profano de uma maneira não muito bacana, que é na forma dos famosos jogos de azar. Mas por que a gente fala de jogo de azar ou jogo de sorte? Era porque você testava o que os deuses gostavam de você contra o que os deuses gostavam do seu adversário. Então, por exemplo, com o espólio de guerra, então morreu alguém, ficou uma espada dando sopa ali. Então os soldados eles viam através dos dados quem os deuses gostariam que ficasse com aquele prêmio. Então você jogava os dados e pelo resultado alguém seria favorecido pelos deuses e alguém não. Então daí você tem essa ideia de jogo de sorte, né? Como herança no começo, como espólio de guerra, e depois como uma diversão ou um jogo de aposta mesmo a dinheiro. Então isso foi muito estragado, muito profanado dentro, principalmente dessa área de soldados e mercadores. Na Grécia existiam também os sólidos geométricos, né? Então dos estudos platônicos, estudos da escola pitagórica, você tinha uns oráculos mais elaborados que envolviam aí a astrologia. Então um dado de 12 lados, onde cada lado representava um signo. Então dados de 8 lados, onde cada lado representava um planeta. E esses dados você podia jogá-los, e aí você teria uma combinação simbólica de um signo e um planeta, na qual te daria já dentro do alfabeto da astrologia um resultado oracular para a sua pergunta, por exemplo. Os gregos eles também utilizavam seu alfabeto dentro dos dados, então jogavam e eles formavam pequenas palavras ou pequenas combinações de símbolos. Então é importante abrir um parêntese aqui, que a linguagem, tanto hebraica como grega, elas traziam, além de ser simplesmente fonemas, elas traziam um significado esotérico e um significado simbólico muito maior. Então, o Aleph, ou Alfa, ele não era simplesmente como no latim e nas línguas latinas, no português e inglês,
que o A significa apenas um fonema com a qual você constrói palavras. O Aleph, ele representava um conjunto de símbolos que também eram utilizados para se construir um mundo simbólico. Então, além de ser simplesmente uma letra, ele também trabalhava com conceitos de símbolos. Então, quando você jogava um dado e associava aquilo ao alfa, ao beta, ao gama, você estava associando isso também a um padrão de comportamento ou a um padrão simbólico que te dava uma resposta num alfabeto mais elaborado. Então, aí a gente vai ter os dados comuns, os dados com os números que eram convertidos em letra, dados de letras e dados astrológicos. Então a gente tem um museu, dados gregos com símbolos astrológicos datando de 400 a.C. Então, para vocês terem uma ideia de como isso é antigo. Esses dados eles acabam evoluindo para o que hoje a gente conhece como o jogo do dominó. Então, se para você parar para imaginar, quando você arremessa 2 dados, eles vão produzir 21 resultados diferentes de combinação, né? 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 3 e 4 e assim por diante. E você pode compactar essa jogada de dados em uma capinha ou um pedaço de madeira ou um pedaço de pedra que já tenha 2 números. E aí você carrega esses pedaços consigo e você tira e você já tem um resultado de um arremesso de dados. Então, a partir disso, a gente tem a base do que é o dominó, que virou um jogo profano. Então tem que lembrar que naquela época eram 21 peças, só não tinha o 0. E daí dos dominós ele vai para as runas Ogan e para o alfabeto rúnico. E aí, mais para frente, nós vamos ter o curso de runas, onde eu vou explicar detalhadamente qual é a ligação das runas com a Cabalá judaica. E na Grécia nós temos o Pessoi, que são os dados com as letras. Hoje em dia a gente até conhece isso como aqueles cubinhos de criança que você pega para alfabetizar a criança com os cubos. Então, antigamente isso era utilizado de uma maneira simbólica e muito mais sagrada como um oráculo. Com a saída dos judeus do Egito e a estruturação do judaísmo e das 22 letras hebraicas, começou também toda uma cultura dentro desse contato com o Deus único dos judeus e a Cabalá judaica, que trazia o estudo e interpretação de cada uma dessas letras como sendo símbolos que nos conectam diretamente com o Deus único. Para os gregos, eles também tinham esse estudo, só que eles chamavam de gnosis. E ao invés de estar atrelado a um Deus único, eles pegavam essas letras e eles atrelavam aos deuses de um panteão enorme. Então, ao invés de, no judaísmo, quando você fala das esferas da Cabalá, você está falando de partes dentro do ser humano. Então, o rigor, a misericórdia, a beleza, a bondade, etc. Enquanto para os gregos, eles trabalhavam esses aspectos como os aspectos externos e internos. Então, um deus da guerra, um deus da beleza, um deus da poesia, um deus do amor e assim por diante. Então, nesse ponto da história, a gente tem uma divisão entre o que é a Cabalá judaica, dentro do estudo das letras dos nomes de Deus, e a Cabalá hermética ou a Cabalá gnóstica, dos gregos, que vai trabalhar com esses símbolos aplicados à natureza. Desses símbolos que a gente tem dentro do judaísmo, eles podiam ser correlacionados com os números. Então, se eu pegasse ali meus dadinhos dentro do meu espaço sagrado, arremessasse esses dados, se desse 1 e 2, por exemplo, eu poderia falar de Gimel, eu poderia falar de Aleph, de Beit, etc. Então, criou-se uma associação entre o resultado do dado e o estudo da letra. E aí você tinha todo um oráculo baseado nesses dados. Para os judeus isso era obviamente proibido. E o estudo das letras se dava explicitamente pela meditação e contato com o divino. E esse estudo era limitado para rabinos, homens com mais de 40 anos e casados. Então, um grupo de estudiosos da Cabalá muito restrito. Por outro lado, os romanos eles foram tomados pela Igreja Católica
E eles trouxeram muito desse helenismo sendo transformado em obras de arte dentro das igrejas. Então tudo que a gente vai ter desses símbolos que estavam perdidos do Velho Testamento e tal, dentro do judaísmo, nós vamos ter essas imagens e esses salmos, esses versos pintados nas capelas e pintados nas paredes das igrejas. Então a gente tem um pouquinho desse conhecimento preservado aí pela Igreja Católica. E existe um terceiro ramo dentro do estudo hermético, que vai ser o da astrologia. E como tanto os judeus quanto os católicos abominavam, ainda existia uma vertente mais pagã que trabalhava o esoterismo judeu em contato com os símbolos astrológicos. E aí isso mais para frente vai dar origem à alquimia. Um outro tipo de oráculo também era utilizado entre o pessoal mais erudito, era um oráculo de palavras e livros. Então, como dentro da Bíblia, na verdade, antes da Bíblia, nós tínhamos as sortes homéricas e sortes virgílias, que trabalhavam entre os gregos com a Ilíada, a Odisseia e os outros livros de poesia primordiais. Você tinha o seguinte, você fazia uma pergunta, meditava naquela pergunta e você abria esse livro. Tem que lembrar que o livro até então ele eram copiados à mão. Então eram praticamente obras de hermetismo com muito poder mágico ali. Então você abria a Ilíada da Odisseia e escolhia uma frase ou uma palavra e essa palavra te dava uma resposta. Os católicos e os judeus usavam a Torá de um lado e o Velho Testamento do outro. Então eles utilizavam a bibliomancia, que a gente chama. Então abria essa Bíblia e ali você conseguia uma resposta. E é engraçado que isso é utilizado até por pastor evangélico nos dias de hoje, como uma espécie de adivinhação divina de Deus. Mas o princípio básico desse oráculo é o mesmo. Como você tem uma combinação de palavras e letras muito grande e muito variada, a sincronicidade faz com que quando você pensar nessa pergunta, esse livro vai te dar essa resposta. Esse oráculo da Bíblia ele ficou muito popular depois de 1750, quando teve a popularização da impressão da Bíblia, né, com Gutenberg, com tudo isso daí. E é usado até os dias de hoje. Os outros já caíram um pouquinho mais em desuso, né, mas o da Bíblia continua firme e forte. A arte ela vai trabalhar em paralelo com a Cabalá judaica, então isolados cada um no seu canto, até por volta de 1300. Quando os judeus começam a ser bastante perseguidos, eles precisam se converter para o catolicismo. E aí eles começam a trazer esse conhecimento numa versão do Velho Testamento para o catolicismo. Então isso começa a acontecer principalmente na arte, nas pinturas e no estudo dos grandes mestres ali na região da Itália. Então a gente tem como exemplo desse período a Capela Sistina, que praticamente ela tem um tarô inteiro desenhado no seu teto. Mas não que Michelangelo jogasse tarô, tivesse qualquer noção, mesmo porque esse nome nem existia ainda. Mas ele tinha o quê? Os versículos da Bíblia que correspondiam às esferas da árvore da vida. E aí cada esfera, com cada tratado e com cada texto, o Michelangelo ia traduzindo na forma de imagens. E a gente tem um dos resultados herméticos mais belos da história do planeta. Então você consegue juntar no Renascimento toda essa cultura da gnose, cultura helênica, alquimia e Cabalá judaica. Então o que acontecia? Quando você se graduava numa escola, você tinha que pintar os seus triunfos. Então Madonna e Bambini, o Nascimento, Paixão de Cristo e assim por diante. E essas cenas do Velho e do Novo Testamento correspondiam a determinadas passagens da Torá, que por sua vez traziam esse conhecimento hermético do judaísmo, da Cabalá judaica. Então nesse ponto a gente está caminhando por volta de 1360, nas origens ali dos triunfos, ou dos arcanos maiores do tarô, os 22 triunfos. Os primeiros registros que nós temos de tarô
eles não falam explicitamente de tarô, mesmo porque essas cartas elas não resistiram ao tempo. O que a gente tem de registro histórico são documentos de contabilidade dizendo que o rei pagou tantas moedas de ouro para ter um deck de triunfos. Ou seja, eles eram classificados como obras de arte. Então você trazia esses desenhos, trazia essas imagens, e você negociava isso e tinha um verdadeiro valor de joias. Enquanto isso, na China e no Oriente, aqueles dominós eles iam evoluindo para os primeiros baralhos de papel. Então nós tínhamos aí 2 jogos clássicos de oráculos. Um jogo para meninos e um jogo para meninas. Então, baseado nos 10 palácios, que equivalem grosseiramente às 10 esferas da Árvore da Vida, você tinha um jogo das folhas, que lidavam com os números de 1 até 10, nos 4 naipes. E a primeira noção dos naipes do tarô surgiam ali. E você tinha o jogo do dinheiro, que era um jogo de meninos para eles aprenderem a lidar com dinheiro e com estratégias militares. Então, as meninas utilizavam o jogo das folhas, né, para se distrair. As concubinas utilizavam esses jogos nos haréns para passar o tempo. E as prostitutas usavam esses jogos também como cartomancia para prever o futuro. Então você já começa a ter aí um desvio desse oráculo com a cartomancia profana. E como era numa região de baixo meretrício, já ficou algo que não era bem visto pela sociedade, que é o que a gente tem mais ou menos até os dias de hoje, né? Então o jogo das folhas ele acaba evoluindo para o Mahjong, como eu mencionei anteriormente, e o jogo do dinheiro ele vai misturar a estratégia com outro jogo chamado Chaturanga, que era um jogo de estratégia militar que deu origem mais para frente ao xadrez. Então você tem aí a ideia do xadrez entrando pela Europa junto com esse jogo do dinheiro num deck chamado deck mameluco. Então isso vai entrar mais ou menos por volta do século XIII. Então ele vem para a Europa junto com os cruzados, junto com os templários. E ele cai no gosto do clero. E no xadrez ele tinha elementos diferentes. Então no xadrez ele não tinha originalmente o bispo e a torre. No Chaturanga você tem o elefante e o barco de guerra. Só que quando isso entra na Europa, os padres olham e falam, não tem elefante, vamos trocar por torre. Que explica um dos grandes mistérios do xadrez, que é por que as torres andam. E finalmente os barcos, que eles só podiam andar nos rios, por isso que os barcos eles deslizam no branco e no preto, que ele foi substituído pelos bispos porque era a posição mais importante ali dentro do tabuleiro. Então com isso a gente tem até uma colocação entre o proto-xadrez e o proto-tarô. Esse deck de estratégia militar, ele era conhecido como deck mameluco. Então nós vamos falar um pouquinho mais desses decks e de como tudo isso se junta no Renascimento no próximo bloco.